A galera do Palpite Futebol, começando mais o Palpite Futebol para este domingo, dia 15 de setembro aí, galerinha. Desta vez com o futebol brasileiro aí e sul-americano. Separei aqui 17 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza, galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir primeiro palpite de hoje. Brasileirão Série A, Atlético Paranaense versus Avaí. A equipe do Atlético Paranaense aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Avaí aí vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Atlético Paranaense e 1 vitória do Avaí. Partida que podemos cravar: vitória do Atlético Paranaense, o jogo acima de 1,5 gols. Fluminense versus Corinthians. A equipe do Fluminense aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Corinthians aí vem de 5 jogos de visibilidade, 4 empates e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Corinthians, 2 empates e 1 vitória do Fluminense. Partida que podemos cravar: vitória com empate da equipe do Corinthians, o jogo abaixo de 2,5 gols. Grêmio versus Goiás. A equipe do Grêmio aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas penalidades. A equipe do Goiás aí vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias do Grêmio. Partida que podemos cravar: vitória da equipe do Grêmio, o jogo acima de 1,5 gols. São Paulo vs CSA. A equipe do São Paulo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do CSA vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 3 confrontos, 3 vitórias do São Paulo. Partida que podemos cravar: vitória da equipe do São Paulo, o jogo acima de 1,5 gols. Brasileirão Série B, Figueirense vs Sport Recife. A equipe do Figueirense aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates. Teve até uma derrota aí, galerinha, no Drabuol. A equipe do Sport Recife vem de 5 jogos de visibilidade, 3 empates e 2 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do Sport Recife e 1 vitória do Figueirense. Partida que podemos cravar: vitória com empate da equipe do Figueirense, o jogo acima de 1,5 gols. A equipe do Figueirense aí, galerinha, vem vivendo um momento de oscilação, mas acredito que ela deve se recuperar aí nesse jogo contra o Sport Recife. Bolívia, divisão profissional, encerramento: Nacional Potosí vs Bolívar. A equipe do Nacional Potosí aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Bolívar vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Bolívar, 1 empate e 1 vitória do Nacional Potosí. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Nacional Potosí. O jogo de ambas equipes marcam. São José vs Três Troços. A equipe do São José aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas e 3 vitórias, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Destróis aí é uma equipe que vem de 5 jogos sem vencer, vem numa zica, 3 derrotas e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do São José e 2 vitórias do Destróis. Partida que podemos cravar: vitória do São José, o jogo acima de 2,5 gols. Brasileirão Série C, Playoff, Juventude versus Náutico. Primeiro jogo aí da semifinal. A equipe do Juventude aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Náutico aí vem de 5 jogos de visibilidade, vem embalado, 3 vitórias, 2 empates e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 4 confrontos aí, 1 vitória da equipe do Náutico e 3 empates. Partida mais uma vez, galerinha, que eu acredito: vitória com empate da equipe do Náutico, o jogo abaixo de 2,5 gols. Acredito muito nessa equipe do Náutico aí, galerinha. Mais uma vez estarei falando aqui para vocês que a equipe do Náutico vai se classificar para a final e vai lutar por esse título aí, galerinha. Falou? Copa Verde, Remo versus Acreano. A equipe do Remo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Acreano vem de 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória da equipe do Remo com empate, o jogo acima de 1,5 gols. Brasileirão Sub-20,
São Paulo versus Bahia. A equipe do São Paulo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Bahia vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do São Paulo. O jogo acima de 1,5 gol. Chile, primeira divisão, Cobresal versus Everton. A equipe do Cobresal aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas e 3 vitórias seguidas aí, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Everton vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Everton e 3 empates. Partida que podemos cravar vitória do Cobresal com empate. O jogo acima de 1,5 gol. Universidade Católica versus Ingis. A equipe da Universidade Católica aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe do Ringe vem de 2 derrotas e 3 vitórias. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias da Universidade Católica e 2 vitórias do Ringe. Partida que podemos cravar vitória da Universidade Católica. O jogo acima de 1,5 gol. Calera versus Antofagasta. A equipe do Calera aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 derrota e 1 vitória. A equipe do Antofagasta é uma equipe que vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate e 2 vitórias para cada lado. Partida que podemos cravar vitória com empate do Calera. O jogo acima de 1,5 gol. Colômbia, Liga Águila, encerramento, Milionários versus Pasto. A equipe do Milionário aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos, jogando como mandante, vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Pasto aí vem oscilando bastante, jogando como visitante, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos aí, jogando como mandante, a equipe do Milionário venceu 4 e empatou 1. Partida que podemos cravar vitória da equipe do Milionário. O jogo acima de 1,5 gol. Envigado versus Independente Medellín. A equipe do Independente Medellín aí é uma equipe forte, jogando como mandante, já que vem de 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias e 3 empates. A equipe do Independente Medellín vem oscilando aí, jogando como visitante, 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos aí, a equipe do Independente Medellín venceu 4 e perdeu apenas 1 para o Envigado. Partida que podemos cravar vitória com empate do Envigado. O jogo acima de 1,5 gol. MLS Estados Unidos, Portland Timbers versus DC United. A equipe do Portland aí é uma equipe que vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do United aí vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do United e 3 vitórias do Timbers. Partida que podemos cravar vitória do Portland Timbers. O jogo acima de 1,5 gol. Toronto FC vs Colorado Rapids. A equipe do Toronto FC aí é uma equipe que vem de 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias e 3 empates. A equipe do Colorado aí vem de 1 empate, 3 vitórias e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 1 vitória do Toronto, 2 empates e 2 vitórias do Colorado. Partida que podemos cravar vitória do Toronto FC. O jogo acima de 1,5 gol. Lembrando, galerinha, que ainda tem as nossas possíveis zebras. Agora sim, galerinha, chegou o momento de analisarmos as nossas terceiras 3 possíveis zebras. Partindo para o primeiro zebra de hoje aí, Brasileirão Série A, Atlético Mineiro versus Internacional. A equipe do Atlético Mineiro aí é uma equipe que vem numa oscilação aí de 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 jogos, vem de 2 jogos sem vencer. A equipe do Internacional aí vem no melhor momento, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do Atlético Mineiro, 1 empate e 1 vitória do Internacional. A equipe do Internacional aí vai jogar com a equipe alternativa, mas acredito numa possível zebra aí. Vitória com empate da equipe do Internacional, o jogo acima de 1,5 gol. Segunda zebra aí, galerinha, Bahia versus Fortaleza. A equipe do Bahia aí é uma equipe que vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias, 2 empates. A equipe do Fortaleza vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Vem no empate elástico aí contra a equipe santista nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 2 vitórias do Bahia. Partida que acredito numa possível zebra, vitória com empate da equipe do Fortaleza. O jogo acima de 1,5 gol. Equador Liga Pro, terceira e última zebra, Guayaquil City versus Universidade Católica. A equipe do Guayaquil aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 2 derrotas aí. A equipe da Universidade Católica vem de 3 derrotas, 2 vitórias nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias da Universidade Católica, 1 vitória do Guayaquil. Partida que podemos cravar como outra possível zebra, vitória do Guayaquil com empate. O jogo acima de 1,5 gol.
E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra deste domingão com o futebol brasileiro aí, Brasileirão Série A, B e C. Lembrando que estarei deixando todos os links necessários na descrição do nosso vídeo aí, galerinha. Link do nosso grupo do WhatsApp grátis, link do nosso Instagram para que vocês possam nos seguir lá. E, galerinha, estarei deixando aí o número para que vocês possam falar comigo aí no privado. Pode entrar no nosso grupo VIP aí, galerinha. Grupo criado. Depois de muito tempo, o grupo está criado aí, galerinha. Vamos lucrar. Vem comigo, rapaziada. Falou.